uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Mais um Vejam Só iniciando. Quero começar agradecendo pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigado por escolher o Vejam Só. E não só escolher para acompanhar, assistir, não, mas para interagir, para participar, para fazer parte dessa nossa construção. E aqui no Vejam Só nós contamos muito com a sua participação e deixo aqui desde já o meu agradecimento. E hoje, mais uma daquelas oportunidades onde nós vamos mergulhar num texto bíblico, aprender sobre ele e, obviamente, extrair algumas questões práticas para a nossa caminhada. Então fica ligadinho aí, que o programa de hoje está imperdível. Já vou apresentar aqui os nossos convidados que vão nos ajudar e, na sequência, a gente coloca aí o tema e o texto que nós vamos analisar na noite de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios a missionária Ruth Benigno. Ela que é da Igreja Assembleia de Deus Missão em Camboriú, Santa Catarina. Missionária Ruth, graça e paz, é uma alegria recebê-la. Seja muito bem-vinda ao Vejam Só. Uma ótima noite, minha irmã. Paz, Zeca, boa noite. É uma alegria estar aqui. Hoje é dia 17 de abril, ontem foi meu aniversário. É um presente de aniversário. Que bênção! A paz, reverendo Alfredo, é uma grande honra conhecer vocês. A alegria é nossa e tem a ver um pouquinho com o tema. Deu para ver que a irmã é pentecostal raiz. A paz. A paz. Boa! Muito bom. É forte. Missionária, obrigado pelo carinho, Amém. Aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. É uma alegria recebê-la. Já tem um tempo que a gente conversa e tenta organizar essa visita. Mas, bom, antes da gente entrar na temática do programa, vou pedir para a irmã as referências da igreja, para quem nos assiste e, se tiver interesse, poder conhecer um pouquinho melhor do ministério de vocês também, por favor. Tá certo. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Camboriú. É a Assembleia de Deus que organiza o evento dos Gideões Missionários da Última Hora. Do dia 20 ao dia 29 agora de abril vai estar tendo o 39º Congresso. Que bênção. 39 anos de trabalho missionário que a igreja está realizando. Sim, o trabalho dos Gideões é nacionalmente, bom, nacionalmente não, né? Mundialmente conhecido. É um trabalho de grande impacto, referência no nosso país também. Ficam aí também a indicação, inclusive da data. Aliás, se você quiser outras informações também sobre o evento, os contatos da missionária já apareceram, aqueles que ela divulgou. Então, aí à sua disposição, você pode acessar e tirar suas dúvidas também e mandar os seus questionamentos por lá. De novo, minha irmã, obrigado pelo carinho em aceitar o nosso convite. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nessa oportunidade o reverendo Alfredo Neto. Ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Alfredo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Graça e paz, meu irmão. Eu que agradeço. Boa noite, graça e paz. Fez aniversário atrasado. Deus abençoe. Obrigado, reverendo, pelo carinho, aceitar o nosso convite, estar aqui no programa também. E antes da gente entrar na temática, vou pedir também as informações da igreja que o irmão pastoreia, por favor. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana no Brasil, na Vila Bonilha, em São Paulo, Pirituba. Fica na Almirante Isaías de Noronha, do lado do Mercado Municipal de Pirituba. O culto lá é 6h30 da noite. O domingo, 6h30 da noite. Domingo, 6h30. Boa. Inclusive, nós deixamos também para você os contatos que o reverendo Alfredo disponibilizou, pessoal e da igreja, apareceram aí para você. E eles ficarão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram. Tanto o contato do reverendo, o contato da missionária Ruth também vão estar lá à sua disposição para você poder acessá-los, tá bom? Tranquilamente. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho também. Vamos colocar na tela aí o tema do programa de hoje e o texto bíblico que deu margem, né, o texto que nasceu esse questionamento, está lá na Carta aos Gálatas, no capítulo 5, que é um capítulo onde o Paulo vai falar sobre a liberdade cristã e ele começa no primeiro versículo falando o seguinte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, Paulo fala de uma liberdade que Cristo nos deu, e a pergunta é: o que é essa liberdade? Por que Cristo nos libertou? Para qual liberdade? O que significa isso que o apóstolo está falando aqui? E às vezes pode parecer muito simples, mas existem muitos pormenores aí que a gente precisa analisar. Afinal de contas, alguns confundem liberdade com libertinagem. Eu espero que aqui no programa a gente consiga também falar sobre esse aspecto. Espero que o tempo nos permita. Nós vamos começar da seguinte forma. Os convidados vão responder a nossa pergunta-tema como cada um imagina e responde a essa temática.
Na sequência, eu abro a oportunidade para você que nos assiste participar também, tá bom? Afinal de contas, quero ouvir a sua resposta à nossa pergunta, tá certo? Missionária Ruth, a irmã vai ter o privilégio de começar, e aí como é que a irmã responde? Né? A Bíblia afirma que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que é essa liberdade que o apóstolo Paulo fala? Então, eu entendo que essa liberdade é de nós tomarmos as nossas atitudes, tomarmos o curso da nossa vida com base no compromisso com Cristo e não nas normas que foram impostas pelos homens, né? Tem muitas pessoas, como Jesus disse em Mateus 23, colocando o jugo sobre as pessoas, fardos, impondo fardos que nem eles mesmos são capazes de carregar. E nós, como servos de Deus, estamos livres do poder do pecado, livres do poder da carne para uma vida de renúncia, livres da ignorância, somos livres do poder de Satanás, livres do medo da morte, livres da condenação da lei, do jugo da lei, do sistema mundano. E toda essa liberdade, ela foi nos concedida por Cristo para que a gente possa frutificar, para que a gente possa ir e dar frutos, para que a gente possa viver liberto do pecado, mas a gente sabe que nós estamos no mundo e que enquanto estivermos no mundo, continuaremos a pecar. Mas o pecado na vida do crente, ele é um acidente. A gente não peca por opção de ir ali, eu vou ali premeditadamente, como diria. Então, assim, nós somos livres para frutificar, somos livres para se santificar e somos livres para, por fim, termos de Cristo o direito de vida eterna. Boa, então aí as considerações iniciais, é óbvio que tem muitos detalhezinhos, aí anotei aqui alguma coisa que depois nós vamos aprofundar também na fala da irmã, mas eu quero dar oportunidade também para o reverendo Alfredo e ouvir as considerações iniciais do nosso irmão. Como é que responde a nossa pergunta tema, reverendo, por favor? No contexto de Gálatas aqui, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele planta e que posteriormente vão algumas pessoas que eram judeus que exigiam que os cristãos da época cumprissem também os rituais judaicos, circuncisão, a alimentação, né, a dieta e os feriados. E eles impunham aos cristãos da Galácia, numa região que fica perto da Grécia atualmente, Sim. e exigiam que eles cumprissem os rituais judaicos. Mas eles eram gentios, não fazia parte do costume deles, e Paulo está dizendo que não foi para isso. Jesus os salvou não para que eles tivessem que depois cumprir todos os rituais judaicos, mas ao contrário, eles eram livres diante disso. Se a gente até juntar com o texto do primeiro concílio de Jerusalém, você vai ver que as exigências para os cristãos gentílicos, né, não judeus, eram muito pequenas e não tinham a ver com a circuncisão e nem com a dieta e muito menos com os feriados. Sim, o texto lá de Atos 15, Atos né, 15, se não sim. estou enganado. Inclusive, o irmão defende que Gálatas foi escrito antes desse período? Provavelmente, Gálatas é o primeiro livro do Novo Testamento. Eu acho que sim. Boa. O que, obviamente, harmonizaria com essa discussão do Concílio de Jerusalém também. Bom, também tem aqui algumas anotações, depois o reverendo Alfredo vai, obviamente, poder aprofundar essa temática, mas eu quero abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete, dando a sua resposta à pergunta tema. Então, acesse o nosso perfil do Instagram e aí você vai poder participar também. Vamos colocar na tela aí a pergunta que a nossa produção deixou lá no Instagram. Tá aí, ó. A liberdade de Cristo significa. E aí, o que nós fizemos hoje? Ao invés de colocar ali opções, a gente deixou aquela caixinha de respostas aberta para você, para poder comentar. Então, você acessa essa caixinha, vai clicar lá, já vai vir, você vai ter a oportunidade de deixar ali o seu comentário, a forma como você entende essa liberdade de Cristo. Ainda que... Então, vai lá, comente durante o programa, nós vamos tentar pegar aqui alguns comentários também e colocar para os nossos convidados poderem fazer algumas observações também, tá bom? Missionária, a irmã foi muito enfática na sua fala inicial, pontuando sobre a questão do pecado. E eu queria começar por aí. Essa liberdade... não sei se talvez liberdade vai ficar meio... O pessoal pode entender errado aqui, né? Nós estamos livres da escravidão do pecado. Acho que assim fica melhor. Sim.
Mas o pecado está presente na nossa vida. Como é que fica essa relação aí? Então, quando eu entendo que eu fui justificado pela fé em Cristo, eu passo a viver uma vida buscando me santificar cada vez mais. Nós somos livres para quê? Para nos santificar. Tem um hino da nossa harpa cristã que diz que nós somos resgatados para nunca mais pecar. Mas Provérbios 4:18, se não me engano, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E dia perfeito nós só seremos quando chegarmos ao céu. Enquanto a gente estiver aqui na terra, vamos cometer falhas das quais a gente nunca vai se orgulhar, vamos ter deslizes, tropeços. A palavra do Senhor disse que quem está de pé tem que tomar cuidado para não cair. Então, precisamos perseverar. Quem caiu precisa se levantar, precisa confessar seus pecados, abandonar a sua prática e olhar para Jesus. Se a gente olhar para o homem, a gente se embaraça. Se olharmos para as falhas dos outros, a gente vai tropeçar. Eu conheço muitas pessoas hoje que deixaram de congregar-se porque olharam para as falhas dos outros. Ah, mas alguém pecou e eu não... As pessoas acham que a igreja é composta de pessoas perfeitas. Não, mas nós estamos nessa vida na terra e buscando nos aperfeiçoar cada vez mais olhando para Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se nós olharmos para Cristo e buscarmos imitar o exemplo dele, o exemplo dos heróis da fé, nós vamos conseguir ter uma assertividade na nossa vida cristã. Está perfeita a resposta, perfeita. Mas a dúvida que surge é, como é que pode ser uma liberdade, então, do pecado se a gente não está livre, na verdade, dele? Nós estamos livres do poder do pecado, ou seja, o pecado não tem domínio sobre nós. Mas a irmã mesmo falou que a gente não tem como não ficar... Ou então a irmã acredita que é possível a gente viver sem pecar. Não, não é possível viver sem pecar estando aqui na terra, mas como eu falei no início, o pecado ele é um acidente. Ele não é algo que eu vou premeditar. Por exemplo, quem premedita um adultério, quem premedita um assassinato, ali ele está cometendo algo tendo consciência do seu erro. Mas, por exemplo, alguém encontra uma pessoa na rua, viu aquela pessoa tropeçando, ela sorriu ou desejou algo em seu coração que não tinha premeditado antes, e ali, logo de imediatamente, ela se arrepende. É disso que eu falo, né? Dessa prática, você vai cometer um erro, mas você vai se arrepender e você não vai viver aquela situação andando em ciclos, correndo a passos largos para o erro, para cometer o pecado em si. Reverendo Alfredo, nós vamos começar por essa questão, Certo. tá? E só para deixar claro aqui, que eu fiz aqui também uma anotação, que depois nós vamos apertar mais o Reverendo Alfredo. Mas eu queria começar com essa questão da liberdade do pecado que a missionária Ruth comentou. O irmão consegue fazer essa leitura também ali do texto? Eu primeiro concordo com o que a irmã disse, e que nós realmente não somos escravos do pecado e que o pecado na nossa vida é acidente, precisa ser tratado dessa maneira. O que eu acho que nesse sentido desse texto diz é que a santificação ela não é o ato salvífico. Nós não somos salvos porque somos santos. Nós somos santos porque fomos salvos. É o caminho de Deus para nós. Ele nos alcançou, e quando a gente ainda era escravo do pecado e inimigo de Deus, ele nos alcança, nos traz para perto e coloca em nós essa vontade de santificação. A gente não é salvo porque Deus olhou para a gente e falou assim, como ele é bonzinho, vamos tirá-lo, vamos trazer... Não, ao contrário. Muitos... eu não era das pessoas mais ruins do mundo, mas eu não vim de uma família cristã. Eu fui alcançado final da adolescência, início da juventude. Então, práticas erráticas faziam parte da minha vida. Sim. E Jesus me alcançou naquele tempo. E me trazendo para perto, e agora, depois disso, me santificando nesse processo de dia a dia, e a gente sendo transformado um pouquinho a cada dia. Nesse sentido, nós não devemos exigir das pessoas perfeição, dizendo que quando eles erram, vão para o inferno. Então, talvez seja a prática de algumas igrejas exigir que você pecou, vai para o inferno. Eu não acredito desse jeito. Eu acho que é o fruto da salvação. A santificação é produto daquele que foi salvo em Cristo. Sim, porque na ideia que o irmão defende, essa santificação, inclusive, é um trabalho executado pelo próprio Espírito Santo. Exatamente. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que vai nos preservar dessa forma, perseverança dos santos, certo? Está certo, exatamente. Perfeito. Mas no caso de cá, vai ficar
na questão do homem, da restauração do seu livre-arbítrio. Estou certo? A irmã vai nessa linha ou não? Então, o nosso livre-arbítrio, ele nos dá a opção de escolher, né? De decidir se eu vou cometer algo ou não, sabendo que tudo aquilo que eu cometer vai ter as suas consequências. Mas o texto aqui, o foco do texto é Paulo combatendo os falsos mestres, né? Que eles estão ensinando que para as pessoas serem salvas é necessário que elas sejam circuncidadas. E até mesmo Pedro tinha deixado, né, ali de comer com os irmãos, de ter comunhão com os irmãos por causa disso, né? E aí ele vai lá e confronta ele, né? Porque a palavra do Senhor diz que quem é fraco tem que suportar, aliás, quem é forte tem que suportar a fraqueza do fraco, né? Então, assim, se eu vejo alguém falhando numa área, a Bíblia diz que a gente precisa ir lá corrigir, exortar essa pessoa, e se ele aceitar, nós ganhamos o nosso irmão. Então, todos nós estamos nesse processo de santificação e nós não podemos pôr esse jugo de regras, né? Um jugo de regras indevido que as pessoas não têm capacidade de cumprir e muitas das vezes nem quem está impondo. Sim, sim. E foi por isso que me chamou a atenção, missionária, quando a irmã falou do pecado no começo, porque, de fato, eu também faço essa leitura que a irmã acabou de expor agora, que quando o Paulo fala aqui do jugo da servidão, ele fala mais dessas normas e condutas, vamos dizer assim, né? Que, inclusive, a irmã citou muito bem da representação de Pedro, né? Quando ele não quis comer e tudo mais. Então, eu acho perfeito. Isso só me chamou a atenção quando a irmã falou do pecado, porque daí, com o pecado, a gente tem uma relação mais delicada, acho que dá para dizer assim, né? Porque nós estamos livres, mas ao mesmo tempo, Paulo mesmo vai falar, né? A gente não consegue fazer o que é bom, né? Então, foi daí que surgiu a minha dúvida, né? Dessa questão da liberdade, como se fosse uma liberdade do pecado aqui, por isso que eu queria entender. É do poder do pecado em si, né? Sim. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Ele não tem aquele poder final, a decisão. Não, eu hoje busco me santificar, lavar as minhas vestes do sangue do Cordeiro para que eu evite ao máximo pecar. Porque todo pecado, antes de eu pecar contra você, eu peco contra Deus, contra a santidade de Deus. Então, quando nós temos essa consciência, a gente evita falar, porque para algumas denominações também, pecado é só cometer um adultério, é só cometer um furto, é só um flerte. Mas a Bíblia diz que até a língua mentirosa o Senhor abomina. Né? Então, assim, perfeito. É como um todo. A vida cristã não tem como dicotomizar. Esse momento aqui eu vou para o trabalho no secular, que eu posso mentir, enganar uma pessoa, e agora eu vou viver para a glória de Deus, que eu estou na igreja, que todo mundo tem que me ver como santo. Sim, não, só esse aspecto da fala já dava um debate inteiro. É verdade. E aqui no Vejo História a gente já tratou isso em algumas oportunidades, porque de fato fica a impressão que a igreja faz alguma seleção com relação aos pecados. Bastante. Mas bom, Reverendo Alfredo, eu anotei aqui, e o irmão na fala inicial falou ali sobre liberdade de regras, citando, inclusive, os judaizantes como esse aspecto central da fala de Paulo. Queria que o irmão aprofundasse um pouquinho mais sobre isso e transportasse, então, esse ensino de Paulo para o dia de hoje. Porque quando a gente fala de regras, acho que principalmente para o público fora da igreja, isso daqui é muito forte. Inclusive, muitos falam assim, não, eu não sou crente porque é muita regra. A gente não consegue nem obedecer tanta coisa. Queria que o irmão comentasse sobre isso, por favor. Tava fácil, né? Claro que regras existem e, basicamente, mesmo em Gálatas, Paulo fala de duas regras que devem ser seguidas. Amar a Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a si mesmo. Eu não cito exatamente dessa forma, mas é o que ele quer dizer. Então, quando a gente ama a Deus acima de tudo e ama o próximo, a gente cumpre toda a lei, cumpre todas as regras. As regras precisam existir porque nós vivemos em um mundo pecador onde a mediação pelo bom senso não funciona. Visto Juízes, por exemplo. Quantas vezes a gente não lê em Juízes, assim, cada um fazia o que achava bom aos seus olhos. E o que isso produz? Os 3 últimos capítulos de Juízes mostram um pouco da situação. Então, imagina um lugar onde regras não existam em absoluto. Com certeza não seria bom. Mas o que para mim pega, o que para mim é complicado, é quando as regras alcançam pontos salvíficos. Você só vai ser salvo se você cumprir regra X ou Y. Então, quando você coloca
qualquer coisa na salvação que adicione, além de Cristo, além da cruz, além do sacrifício que Cristo fez por nós, eu acho herético até, para ser mais duro, assim. Porque você tira a suficiência do sacrifício de Cristo. Você tira o ato maravilhoso da morte e da ressurreição, dizendo assim, tá, isso foi bonito e tudo, mas, veja, ainda assim você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Então, para mim, as regras precisam existir. Eu sou pastor de uma igreja presbiteriana, eu tenho um livro um tanto assim de regras, nós temos várias regras de organização e a gente se organiza através delas, mas se alguém, por exemplo, não cumprir um artigo da nossa Constituição em algum ponto, isso não implica que ele vai não é salvo por conta disso. Nós, até as questões que são de organização, a gente aceita irmãos de outras igrejas como irmãos sem nenhum tipo de problema. Nós batizamos por aspersão. Tudo bem? O irmão sabe disso? Ele quer colocar polêmica, ela vai entrar até no batismo. Pois é. O método do batismo não é item de salvação. Se chega um assembleiano lá, não batiza de novo. Não batizamos de novo, sem nenhum problema. Porque a forma do batismo não é obrigatória, ela não é um item para salvação. Sim. Então, nesse sentido... Não é item, né? Não vai salvar. Ele introduziu a polêmica. Eu nem ia fazer essa pergunta, missionário, mas agora que já que ele tocou, eu vou perguntar. Quando vem presbiteriano lá na Assembleia, batiza de novo, né? Eu não tenho essa informação. Bom, tudo bem. Eu não sei. Puxa. Escapou pela inocência, mas foi bom. Eu também não posso afirmar, porque eu não sou membro da Assembleia de Deus. Então, na verdade, sim, eu nunca tive numa igreja com a oportunidade de receber um presbiteriano. Sim. Eu acho que é mais assembleano que vai para presbiteriana do que presbiteriano. Ao contrário, mas só para também não ficar assim no vazio, eu tenho testemunhas de igrejas batistas que receberam presbiterianos e não aceitavam o modelo por aspersão, né? Então tinha que batizar de novo por ser por imersão. Não sei assim, o tamanho do símbolo, né, que eles imaginam ou dão, não sei se eles colocam isso como item de salvação, mas é interessante fazer o batismo novamente. Missionária, eu quero ouvi-la então sobre esse aspecto das regras que o reverendo Alfredo levantou aqui, e eu acho que é importante a sua palavra, porque talvez no nosso meio evangélico nacional aqui, os pentecostais são mais conhecidos pela observância das regras, visto, por exemplo, ainda que hoje realmente diminuiu bastante isso, mas o termo usos e costumes é muito cunhado no meio pentecostal. Verdade. Eu queria que a irmã comentasse um pouquinho sobre essa questão das regras, essa associação que o Alfredo fez com a liberdade aí no texto de Gálatas, por favor. Então, algumas denominações, elas usam-se das regras como um cabresto e um controle sobre as pessoas. Por exemplo, você tem que estar debaixo da minha autoridade espiritual. Se você sair, você é um rebelde, você vai para o inferno. Eu já vi igrejas assim. Sim, né? sim. A gente não tem como deixar de chamar de igreja, né? Porque, enfim, mas para mim não é uma igreja saudável. Um outro caso, o dízimo dobrado, algumas outras ordenanças ali de ofertório, que a Bíblia não prescreve isso necessariamente, né? Mas tem igrejas que estabelecem regras para criar uma identidade visual, que hoje é o caso da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus vem, ao longo do tempo, se amoldando com relação ao que a palavra diz, porque houve um tempo que não era bem assim. Assembleianos não podiam ir ao cinema, não podia assistir televisão, não podia ter televisão em casa. Eu lembro que tem um hino de uma cantora bem antiga que ela diz que não entra o crente com a televisão, não entra crente com que tira a sobrancelha, e eu, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, cada lugar que você vai, ele tem uma identidade visual. Por exemplo, você vai à academia, a academia tem uma forma, né, das pessoas se vestirem para ir lá, uma forma apropriada. Você vai num ambiente mais formal, hoje a Assembleia de Deus, ela continua com isso. Os obreiros, eles costumam se vestir de roupa social, as mulheres de saia, se bem que com o passar do tempo vem mudando bastante isso. Mas esse do capítulo 28, versículo 2, diz assim: farás veste santa Arão, que é o sacerdote, e teu irmão para glória e ornamento.
A finalidade da veste do sacerdote era para a glória e ornamento. Trazendo para o nosso contexto, hoje todos somos sacerdotes, então nós precisamos vestir para a glória de Deus, para ornamento, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Há uma forma correta de se vestir, eu creio que é uma forma que não cause escândalos, que é uma maneira que não traga exposição, que não faça com que as pessoas pequem. Paulo diz que se por causa dele comer carne, alguém se escandalizar, ele não come. Então, assim, eu não vejo motivação em que traz glória para o nome de Cristo, eu usar uma roupa, a gente traz mais para a questão dos usos e costumes, mesmo a veste, né? Sim, sim, então, sim. assim, Seja mais emblemático. em que traz glória para Cristo hoje eu usar uma roupa que aparece o contorno do meu corpo, ou que é uma roupa apelando ali para o lado sensual? Se Jesus disse que o homem que olhar para uma mulher com uma intenção errada no seu coração já cometeu adultério com ela, ou seja, houve um flerte ali, houve algo em que ambas as partes ali erraram, né? Então, assim, eu sei que tem igrejas que colocam, estabelecem isso como regras para a salvação, cruciais para a salvação, né? Eu conheço uma pessoa, no passado eu dei aula para um grupo de mulheres, e nesse grupo tinha uma mulher da CCB, e ela disse que chegou a ser disciplinada porque a região que eu moro, a região sul, é bastante fria. Uhum. E ela foi disciplinada porque ela precisava trabalhar de calça. Nesse período do frio, eles não abriam mão que as mulheres estivessem bem agasalhadas, porque poderia ser que entrasse, né, elas acabassem adoecendo. Uhum. Então, assim, isso é bastante perigoso, né? Nós não estabelecemos regras ou usos e costumes atrelando isso à salvação, que só vai ser salvo quem fizer isso. Mas, para que a pessoa tenha, por exemplo, um cargo na igreja, para que ela tenha... ainda existem algumas regras. Tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, tem que congregar fielmente e por aí vai. Sim. Talvez nesse aspecto mais interno e organizacional, né, Reverendo? Acho que até o irmão também vai concordar nisso. Eu acho que a igreja aí está até livre para fazer e regir o ambiente como ela achar mais saudável, né? Não, plenamente, né? O líder, ele é exemplo para a igreja, então ele obviamente está sendo observado e então é importante que ele tenha uma maneira de vestir sóbria, né? Como a irmã falou. Imagina pessoas indecentes sempre na frente, cantando, coisas assim. Então a gente tem que tomar cuidados mesmo, porque nós lidamos com um mundo pecador. Uhum. Então não tem nenhum problema. Quanto, por exemplo, a questão do dízimo, não é item salvífico. Mas na nossa igreja, por exemplo, um presbítero não é eleito se não for dizimista. Sim. Se o irmão não coloca o seu próprio recurso na manutenção da obra, como que ele administrará a obra? Então, sim. Mas essa é uma questão interna e também da minha igreja, não é da IPB. É a nossa política dentro da nossa comunidade. Sim, mas a própria igreja, acho que nesse aspecto, principalmente de liderança, eu acho que cada comunidade fica livre para colocar as suas normas, para que e elas estão livres, e aí vai de cada um a aceitar, aderir ou não a essa normativa. Até em questões mais simples. Eu não sei hoje, o irmão vai me ajudar aqui, mas até uns anos atrás, na IPB, a orientação era que o pastor não pregasse se não fosse de terno e gravata, por exemplo. Eu prego sem gravata, né? Epa! Revolucionário. Então já começo na rebeldia. Já pegamos aqui, tá vendo aí, mano? Tá vendo? Nós já forte. pegamos aí essa questão, mas óbvio que, bom, talvez cada igreja também tenha a liberdade do seu conselho de colocar essas questões. Mas isso é uma liberdade que a própria instituição tem e que nada tem a ver com isso que Paulo está falando. Sim. Por exemplo, na Assembleia de Deus do Belém, os líderes, né, os pastores, por exemplo, não têm barba. É verdade. E as mulheres, e aqui em São Paulo até estranhei, as mulheres não podem sentar no púlpito, só sobe na hora de ministrar, elas não podem sentar ali naquele ambiente. São várias coisas que são instituídas por homens, né? E eu particularmente não vejo isso como um item, às vezes até necessário, porque acaba, às vezes, tentando diminuir a mulher. Hoje eu participo de debates, mas eu debati uma única vez com uma mulher, porque não tem tantas mulheres ali focadas no estudo teológico. Então, eu creio que a igreja precisaria investir nisso e levantar pessoas, né, preparadas, claro, para estarem nessas posições. Mas eu não vejo isso como algo que seja necessário, até mesmo para as mulheres, por si só, elas às vezes se sentem inferiorizadas, não pode subir para cantar em cima, tem um púlpito embaixo. Eu estranhei isso bastante quando eu morei no Goiás. Eu nem vou entrar nesse tema,
Tá bom, Por reverendo? favor. Pode ser? Pode ser, melhor. Não vou entrar nesse tema, porque senão Temos uma questão constitucional aqui Então não vou falar- sendo não- debatida no processo. não vou falar nada sobre isso. Mas se você quiser se aprofundar mais na temática, aqui no Vejam Só mesmo, já fizemos vários debates sobre essa questão de ordenação feminina, da mulher poder falar no culto ou não. Ih, tem bastante. Aliás, recentemente nós fizemos também sobre o uso do véu. Muito legal o debate também. Assiste lá para você aprender. Voltando aqui à nossa temática, reverendo, eu quero trabalhar um pouquinho mais sobre essa questão das regras. Porque essa linha é muito tênue entre, é só uma regra interna aqui da igreja, isso fala de salvação, principalmente para quem olha de fora. E aí eu queria que o irmão começasse a explorar esse aspecto, e depois a missionária Ruth vai ter oportunidade também. Porque se a gente pegar alguém que não é cristão e você for conversar, uma das grandes queixas, e um autor que eu particularmente gosto e que aprofunda muito isso é o Philip Yancey, ele vai falar que as pessoas criticam porque a igreja quer impor o seu estilo às pessoas. Com a ideia, via de regra, de que isso faz parte do pacote. Ou seja, você se converteu, você é de Cristo, então tem que ser assim, 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 assado. Você vai vir visitar a nossa igreja? Não, tem que vir assim, 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 assim. Parece indicar que a igreja coloca ainda um peso, um jugo de servidão e não está vivendo essa liberdade de Cristo. Esse é um debate interessante, porque, como eu disse, eu também vim de uma... Eu não vim de uma cultura cristã, eu vim de uma família não cristã. Então, eu tinha um pouco dessa ideia de, não, virou crente, aí tem que ser assim, assado. Eu tinha essa visão. Eu acho que parte é da própria cultura. Nós criamos uma identidade cristã que é nossa, faz parte. E cada comunidade tem a sua, né? Os irmãos da Assembleia, como a irmã disse, se vestem todos de terno no domingo e tudo mais. A nossa igreja, isso já não é verdade. A gente não exige, não tem nenhum tipo de regra nesse sentido. Penso que lá atrás, quando a gente vinha de uma cultura rural, um Brasil rural, o momento do irmão colocar o terno e se vestir, se arrumar, era o culto do domingo. Ele passava muito tempo no ambiente de trabalho braçal e vestindo roupa simples e tudo. E aí se sentia bem colocando um terno para ir na igreja no domingo. Hoje a nossa cultura mudou. Quantas pessoas são obrigadas a trabalhar de terno? Ele se sente com roupa de trabalho quando vai de terno para a igreja no domingo. Então, talvez seja essa mudança que a gente ainda está no processo, né, que gere essa visão de que crente tem que usar terno, ou que agora nem é tanto verdade, né, porque tem igrejas que abrem bem essa questão. Sim. E, para mim, o ponto é o escândalo com o irmão. Tudo bem? Para mim, essa é a regra. Até como eu posso me vestir. Lá na minha igreja eu não uso gravata para pregar, mas eu prego de camisa. Tem igrejas que o pastor prega de camiseta só. Igrejas da IPB, de tênis. Na minha igreja isso seria um escândalo. Então, para mim, isso é pecado. Porque os irmãos que construíram a igreja, a nossa igreja faz 40 anos nesse mês, então... os irmãos lá de trás estavam acostumados com gente muito formal. Então, já é uma ruptura eu não ir de gravata. Imagina, daqui a pouco começa a aparecer de tênis, de camiseta. Isso vai gerar algum estresse. E aí, quando eu afasto aquele que é crente do evangelho por conta das minhas atitudes, essa de tentar mostrar que a gente tem liberdade, eu acho que aí a gente peca. Quanto aos de fora... é difícil a gente dizer, a gente impor, falar assim, não, entendam que a gente tem liberdade porque nós temos uma cultura que é diferente da deles. E imagine o seguinte, nós passamos em alguns bairros aqui do centro de São Paulo, os bairros não têm cara das pessoas, você olha e passa assim, esse cara aqui deve morar em tal lugar, porque se veste de um jeito ou de outro, não é verdade? Sim, sim.
Então, é como a gente cria também a nossa cultura dentro da igreja. Os irmãos imputarem para a gente um jeito, é verdade, isso acontece, a gente tem um jeito. Mas em qualquer comunidade, seja ela a mais longe de Deus que exista, também tem uma cultura, também tem uma identidade. Você vai ver gente andando do mesmo jeito, pintando o cabelo do mesmo jeito, e faz parte do convívio humano isso. Boa. Missionário, quero ouvir também a sua contribuição nesse sentido aí, já que, em alguns aspectos, a grande reclamação, principalmente dos de fora, fica com relação a essas normas para ser crente. Então, para ser crente, tem que fazer um monte de coisa. E, obviamente, já tecer algumas observações com os de dentro também, né? Sim. Que, via de regra, se sentem pressionados a seguir um estereótipo que nem sempre eles querem, ou que acham que isso não tem a relevância que, às vezes, a denominação coloca. Então, quando eu estudei na faculdade sobre cosmovisão cristã, eu aprendi que tudo parte do coração. De que me adianta participar ou fazer acordos e regras e entrar e me encaixar ali naquele formato, sendo que o meu coração ele não é inclinado a isso. Uhum. Só lembrando que qualquer tipo de regra que substitua ou contraria a palavra de Deus é uma regra equivocada e errada. A nossa liberdade, pastor, ela é como o trem. Ele só é livre para andar no trilho. Se ele sair para um lado ou para o outro, ele vai causar um acidente, ele vai causar um grande tumulto. Então, a nossa liberdade é para nós andarmos no trilho. E que trilho é esse? É a palavra de Deus. Se vai contrariar o que a Bíblia diz, eu não faço. Se é algo assim que você vê que é uma heresia, aí você precisa combater. Porque também tem muita gente que dá desculpa, eu não vou para a Assembleia de Deus. Eu já vi pessoas, não vou para a Assembleia de Deus, que ela é cheia de regras. Não, vai para a Batista, vai para uma outra que você se identifique mais, mas desde que você esteja servindo a Deus. No final das contas, a pessoa quer ser um desigrejado ou então não quer nada mesmo, compromisso com Deus e com a palavra de Deus, com o reino. Então, essa questão aí, ela é bem relativa de pessoa para pessoa, porque tem gente que só está dando desculpa para não congregar-se, tem gente que só está querendo mesmo encontrar um motivo de olhar para o erro do outro para aprontar, né? Tá cheio de, até mesmo da igreja, nossa, fulano caiu numa área que isso aí é grave e tal, e às vezes a pessoa está cometendo erros até piores e está ali encobrindo, porque o coração dessa pessoa não foi transformado. A irmã citou os desigrejados aí, eu acho que é um aspecto interessante também a gente comentar, porque muitos deles, inclusive, falam e utilizam dessa liberdade exatamente nesse aspecto também, livres, inclusive da institucionalização, que o problema não é a igreja, mas é a instituição, né? A forma como ela é organizada e os conjuntos de regras que vêm com ela. Pelo que eu entendi da fala do irmão, a irmã não compactua muito com isso. Não, então, tem um grande teólogo que disse, se você encontrar uma instituição perfeita, não vá para lá, senão você vai acabar estragando e contaminando o ambiente. Então, assim, todas as instituições são falhas hoje. Nós temos muitas falhas no meio neo, no meio pentecostal, até no meio reformado, assim, eu vejo que é mais difícil, né, pastor? Eu admiro bastante. Mas, assim, é necessário que a gente olhe mesmo só para Cristo, né? E permaneça essa carreira que foi proposta com os olhos em Deus, porque se nós olharmos para o Senhor, nós não vamos nos embaraçar. Com relação à questão dos desigrejados, eu vejo que muitos deles foram frustrados e feridos na igreja, né? Então, assim, se você foi ferido num lugar, o que é que você vai fazer? Se hoje alguém é ferido, vai para o hospital. Então, vai, remaneja, vai para outro lugar, tenta-se... Não colocar todo mundo no mesmo saco, como a gente fala no Maranhão, e dizer assim, agora nenhuma igreja presta, todo pastor é ladrão, é o que a gente costuma ouvir, né? Então, assim, tudo parte do coração. Eu vejo que tudo parte da motivação do coração. Se o meu coração... Eu já fui muito ferida. Eu participei de um podcast que eu falei que as maiores feridas que eu tive na minha vida foi em ambiente religioso, em ambiente de igreja. Uhum. Porque eu sou filha adotiva, sou filha única, minha vida era escola, casa, igreja. Então, assim, fui muito decepcionada, muito humilhada, muito rejeitada, e até hoje eu sou, mas eu decidi olhar para Cristo. Venha o que vier, eu vou permanecer firme. Sim, sem dúvida. É uma atitude também. Eu queria que o irmão comentasse um pouquinho sobre essa questão dos desigrejados aí, porque eles também entram nessa questão dessa liberdade de regras, de que não precisa disso, desse jugo de servidão aqui que o apóstolo Paulo fala. Queria ouvir a sua contribuição. Um ponto é aqueles que não querem se submeter. Então, vamos tratar em duas vias. Tem aqueles que falam esse tipo de coisa para ter a desculpa de não se submeter a nada, ninguém manda em mim, não funciona assim. Se a gente fosse
suficiente para avaliar o nosso próprio coração, aí tudo bem, a igreja não é necessária. Mas nós fazemos uma autoimagem distorcida. E quem nos capacita, quem nos ajuda na santificação é a igreja, apontando para a gente os erros, as nossas falhas. Provérbios diz que assim como o ferro com ferro se afia, assim um homem com homem. É no convívio da igreja que nós somos pastoreados. Nós somos cuidados, exortados, apoiados. Então, é importante estar dentro da igreja. E aí aquele que fala assim, não, eu sou livre disso, é livre de ser pastoreado também. Então, eu também não acho que é um bom caminho. Agora, por que muitos desses estão nessa situação? Justamente pelo que a irmã disse, pelo sofrimento, por ter passado por situações terríveis, às vezes de pressão social, eu ouvi na internet um tempo atrás, eu não citarei quem, mas uma irmã contando que ela não podia visitar um amigo sem pedir autorização para a liderança. Então, como isso é um tipo de opressão que é completamente antibíblica e essa pessoa vai criar uma dificuldade com a igreja em geral. O ponto é que a igreja precisa trabalhar com a liberdade, ensinar que os irmãos são livres para, sem se afundar nos seus pecados, mas que a igreja, as pessoas não podem se submeter à liderança ao ponto de precisar ligar para um líder perguntar se eu posso ir na casa da minha mãe. Sim. Então, entende? Isso é uma situação que os desigrejados, vários desses, passaram por igrejas muito rígidas, pastores com problemas de comportamento e que geraram feridas que essa pessoa vai se afastar Sim. da igreja. Pode completar. Então, para mim, é um caminho que a gente precisa lidar com cuidado com esses irmãos, alguns irmãos, né? Outros a gente não sabe, mas alguns desses irmãos, para que eles tenham essas feridas cuidadas antes de exigir que eles tenham comportamentos então precisa estar na igreja todo domingo, porque não acaba afastando mais, né? Vai piorar uma ferida que já está lá. O irmão acredita que a igreja hoje está preparada para lidar com essa liberdade? E eu vou colocar até um exemplo aqui, uma ilustração para o irmão entender a minha linha de raciocínio. Uma fábrica de papel percebeu que se ela colocasse redomas de vidro nas árvores, as árvores cresceriam mais rápido. Ou seja, árvore maior, corta mais rápido, aumenta o lucro e tudo mais. Então, colocou a árvore na redoma, a árvore crescia. Quando eles tiravam aquele vidro, eles percebiam que elas estavam fracas e batia o vento, elas quebravam. Qual que é a aplicação disso, né? O vento trazia resiliência àquela árvore e ela resistia e no tempo certo podia ser cortada. E a aplicação que o pregador fazia é que hoje na igreja a gente quer colocar todo mundo dentro de uma redoma. Não veja isso, não olhe aquilo, não toque nisso, tudo aquilo que Paulo fala lá em Colossenses, né? E quando você expõe esse cristão, por exemplo, à universidade, ele quebra, porque ele não estava preparado para lidar com a liberdade. Isso é só a ideia que eu quero da pergunta. Vou pedir então para o irmão comentar, na sua visão, a igreja está preparada para lidar com essa liberdade? A igreja nunca estará preparada para lidar com isso, enquanto não lidar com isso, né? A ideia do vento, é o vento que faz isso com a gente. Então, talvez existam igrejas onde o pastor quer proteger a todos, você não pode ouvir. Eu também já ouvi isso lá atrás, você não pode ficar visitando as igrejas por aí, não. Muito antes da pandemia, você só tinha como saber o que outras igrejas pregavam indo lá, né? Olha que coisa estranha pra gente, né? Então, mas hoje já não dá mais para fazer isso. Então, lá atrás, o que o pastor queria dizer? Queria dizer que, não fica ouvindo de todo mundo, não, porque o que eu disser aqui eu não quero que ninguém discuta. Então, é uma tentativa de proteger que vai deixando cada vez mais fraco. Outra informação que eu não dei, eu também
fui alcançado, mas não fui por não fui presbiteriano de nascença, eu também vim para presbiteriano. E o principal motivo para eu vir para a IPB foi o fato de não conhecer certas doutrinas. Não é concordar ou não, é não saber que elas existiam. Porque, não, você não pode saber a respeito do livre-arbítrio, porque isso é ponto pacífico para a nossa denominação, então nem trazemos o ponto. Então, proteger das dificuldades gera a gente fraca mesmo, e eu concordo. Então, eu sinto que eu fui muito fortalecido quando eu fui confrontado com muitas doutrinas e muitas formas de pensar. Então, a gente precisa ter liberdade até para ouvir de heresias, até para ler teólogos liberais, até para a gente passar pelo processo do vento, da turbulência, para ficar forte, né? E aí, missionária? Olha, eu concordo sobre isso. A gente só pode se autodenominar pré ou pós, seja o que for, depois de ter lido as duas vertentes. Mas, assim, o maior problema dos Gálatas era a ignorância. Eles tinham passado a vida toda presos ali nas regras, nas leis, e agora eles não estavam sabendo usufruir dessa liberdade. É igual você falou sobre a faculdade, né? Por exemplo, eu recebo muitos pedidos de oração de mães que criaram os filhos na igreja, não ensinaram eles de forma correta, não ensinaram, não catequizaram com relação ao que aconteceria quando eles fossem para a faculdade, até porque elas também não foram ensinadas. Agora, uma vez que eles estão na faculdade, a primeira coisa que eles fazem é abandonar a fé, porque eles não entendem, enfim. Então, precisamos tomar cuidado e ensinar. As igrejas precisam ensinar acerca disso. Na verdade, as igrejas não estão muito preparadas para várias coisas. Por exemplo, crianças com autismo hoje nas igrejas, a gente vê uma dificuldade enorme das pessoas saberem lidar, porque não tem pessoas preparadas. Conflitos na igreja, qual a forma correta de lidar. Então, da mesma forma, o que eles estavam fazendo aqui, os Gálatas? Eles estavam agindo como presos, que tiveram a cela aberta para eles sair, mas eles iam lá, davam uma volta e voltavam de novo. Porque eles já estavam tão acostumados aos rituais, enfim. E aí, o Senhor nos chama para essa liberdade. Mas há uma diferença entre a liberdade e a libertinagem. Não é porque hoje eu sou livre em Cristo, eu tenho acesso a Cristo, que eu vou fazer as coisas de qualquer maneira. Não, a gente precisa fazer todas as coisas com reverência, com decência e ordem, sabendo que Deus não muda. E assim, principalmente com relação à questão do culto, hoje eu vejo as pessoas abrindo demais a forma de cultuar, de qualquer maneira, não tem mais aquela reverência toda. Porque se você olhar para a Bíblia, há um princípio norteador do culto. A gente não tem que estar inserindo tanta coisa ali, né? Mas enfim, eu espero que a Igreja do Senhor melhore com relação a isso, né? Sim, principalmente nesse aspectos de regras, porque surge um movimento também hoje dentro da nossa igreja, e a irmã citou da libertinagem, eu vou aproveitar esse finalzinho de bloco para a gente aprofundar nessa temática, que é com relação a esse aspecto, ou seja, é uma liberdade tão grande que na visão desses estudiosos, a igreja coloca como libertinagem, mas o que eles estão praticando é a liberdade. Inclusive, talvez, assim, academicamente falando, pode ser considerado aquele movimento da graça livre, Sim, ou da hipergraça, né? A graça abundante e tudo mais, assim. Alguns teólogos que abraçam esse movimento. E o que eles vão responder, missionária, a irmã começa e aí a gente encerra o bloco com o comentário do reverendo Alfredo, é que eles, na verdade, estão praticando isso daqui, ó, a liberdade de Cristo. E que você olha torto para eles, vamos dizer assim, porque você está com muita regra na cabeça. E aí, como é que a gente responde? Então, o que são regras? O que eu preciso cumprir? É o que a Bíblia diz. Se a Bíblia me ensina a não mentir, eu não vou mentir, porque é a Bíblia que está dizendo, não é porque o homem que está impondo isso sobre mim. Quanto ao mais, eu vejo esses conflitos de uma forma até mesmo desnecessária. Porque se nós olharmos para a palavra, esse conflito que eu digo assim, pastor, com relação ao que eu devo, ao que eu não devo, a questão da graça, porque a graça agora eu posso entrar na presença de Deus do jeito que eu quiser, eu posso ir para a igreja da forma como eu quiser, eu posso cultuar da forma como eu quiser. Esses dias eu fiz um vídeo no Instagram e falei, quando a gente entra na presença de Deus, um homem que entra na presença de Deus, o quê, mulher? A gente já vive na presença de Deus. Mas, assim, são formas de falar, mas, assim, eu penso que para todas as coisas tem um limite. O nosso Deus é santo, nós devemos ter essa reverência e entrar na presença de Deus, sabendo que há uma diferença entre a liberdade que o Senhor nos libertou, que é para não vivermos presos a julgos impostos pelo homem, mas que a palavra do Senhor é um livro também de regras, né? Então, nós precisamos cumprir tudo que está aqui,
ao máximo, né, o máximo possível, né, que a gente não consegue tudo sempre, mas sabendo que se eu não amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, sabendo que todos somos companheiros de vida eterna, se eu não tiver esse respeito, se eu não tiver, nada vale. A minha religiosidade é vã, a minha saia lá embaixo é vã se eu olho para o meu irmão e julgo a caminhada dele com Deus, porque também a gente precisa entender que nós precisamos aceitar esse confronto. É necessário que tenha, né? Olha, você errou nisso, é preciso você melhorar, é preciso você mudar, e muita gente não aceita. Mas seria muito importante, e eu creio que para um próximo debate a gente pode trazer mais outras informações sobre esse assunto, que é um assunto muito vasto. Eu estudei bastante sobre esse texto. Eu nunca imaginei que um versículo fosse extrair tanta informação. Mas é basicamente isso, né? A gente não pode usar essa liberdade para fazer o que é errado e dizer, não, o Senhor já me perdoou, então amanhã eu posso errar de novo e de novo e de novo. Não sei se vai dar tempo de explorar, mas você viu que ela fez uma provocação, ainda que talvez não querendo, a questão de uma vez salvo, salvo para sempre, né? Foi. Você viu, né, que ela falou aqui. Mas antes Na próxima a gente... então tá bom. A gente volta nessa temática aí. Eu queria que o irmão falasse desses teólogos ligados a esse movimento aí da teologia da hipergraça ou da graça livre, que o que eles vão defender é que eles estão vivendo essa liberdade e que vocês que estão julgando eles estão presos nesse jugo de servidão aqui que Paulo fala. O interessante é que a modernidade não tem nada de nova, né? Porque não tem nada que aconteça de novo debaixo dos céus. Sem dúvida. Essa teoria, essa teologia nasceu lá na patrística, lá atrás, com a ideia de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, como que eu faço que a graça seja maior ainda? Eu entro nos maiores pecados possíveis. Então, isso a gente já está falando de século II, III. Eles estão só requentando aí uma teoria que já é muito tempo tratada. Só que aí o grande problema das heresias é pegar um pedacinho do versículo e extrapolar para tudo. Eles esquecem, por exemplo, que João diz que aquele que é crente não vive pecando. Ele diz em uma das suas epístolas que é isso, a gente não... Se você é crente, você não vive pecando. Sua vida não pode ser baseada no pecado, você não pode aceitar que o pecado faz parte da sua vida. Se você é crente, esse é o fruto. Claro, como a gente já falou, eu já falei várias vezes, viver uma vida plenamente santa, ela não é a chave para a salvação. Mas todo aquele que é salvo vai querer viver uma vida santa. Então, na verdade, parece que o que a gente lida ali conversando sobre isso é que pela árvore, pelo fruto, a gente conhece a árvore, né? Sim. Uma pessoa que absolutamente não se importa com a santificação, talvez revele mais quem é do que o que diz de si própria, né? Talvez os atos dela digam mais do que o que ela fala. Sim, sem dúvida. Antes do intervalo, mas nesse processo de renovação de mente, de santificação, de conversão, isso não é gradual? Não existem... Que, de novo, é óbvio que existem casos que a operação de Deus é milagrosa do dia para a noite, né? Então, a pessoa era viciada, no outro dia ela largou o vício. A gente tem aqui, e conheço, acho que os irmãos vão também poder testemunhar, de histórias, por exemplo, de tabaco. Irmãos que eram viciados no tabaco, se converteu, no outro dia... Abandonou. Minha mãe. O corpo nem pedia. Mas nós conhecemos histórias também de pessoas que levaram anos nesse processo. Anos. E como é que nós vamos lidar e encaixar essa turma aí nesse conceito, reverendo? Eu passei por isso em certo momento, porque eu era, quando eu fiz Senai, fui metalúrgico, trabalhava numa fábrica com 500 funcionários, então eu falava muito palavrão, aí Jesus me alcançou. E aí, em poucas semanas, eu parei de falar palavrão. Até era difícil de conversar pelo hábito, mas Deus tirou isso de mim e criou um ranço. Sim. Eu tenho muita dificuldade nisso hoje, assim, não falo de jeito nenhum. Mas outros pecados são realmente difíceis de ser tratados e é um processo que Deus vai tratando em nós.
para mim, o ponto é, o pecado nos machuca. Você é convencido que aquilo é pecado? Porque pode ser que uma outra coisa a gente racionalize e fale, não, mas isso aqui é pecado para você, não é para mim. Pode ser, mas existem os pecados objetivos. Eu não posso imaginar que um cristão não considere, por exemplo, ter uma vida adúltera sexualmente dizendo, e achando que está tudo bem. Ah, não, para mim está tudo certo. Esse é um ato que, vamos dizer que um crente possa escorregar e cair em algum momento. Mas viver assim e entender que isso é desse jeito e está tudo bem, que Deus o aceita como é, sim, eu acho um grande problema. Então, pastor, mas existem alguns aspectos, inclusive estudos, por exemplo, de pornografia, como uma questão até de vício mesmo, assim, de uma resposta a uma necessidade do organismo onde a pessoa acaba não controlando. Drogadicto, por exemplo. Sim, sim. Ou aquele que tem a tendência ao alcoolismo. Sim. Eu entendi a questão do adultério, mas eu ainda sou daqueles que acham que o adultério está numa questão de caráter. Sim. Tá? Mas existem outros aspectos que eu acho que a ciência coloca como algumas questões que vão além disso. Então, por exemplo, o tabaco. O jogo de azar. Mas assim, a droga, né? O químico, assim, também, né? O ponto é, esse crente luta contra o pecado? Porque se ele fuma e ele luta com aquilo e batalha, pode passar a vida inteira perdendo, tá? Jesus alcançou, vai morrer lutando com aquilo e vai perder direto, tudo bem. Mas é uma luta constante, ele está tentando lidar, Perfeito. Ou ele simplesmente disse assim, não, eu sou assim mesmo. Perfeito, entendi. Aceitar isso se conformar, dizer, né? Seria o problema, né? Tem gente que se conforma, né? Exato. Luta contra isso. E aí, nesse aspecto, seria um problema também? Sim, é algo bem perigoso, porque aquilo que eu não luto para vencer, eu nunca vou chegar à plenitude de testemunhar. Olha, eu venci esse mal. Olha, Gálatas 6:1, ele proíbe a religiosidade escravizante e Gálatas 5:13, ele proíbe a libertinagem pecaminosa. Então, entre um e outro, tem a liberdade. Então, a gente precisa usar dessa liberdade para buscar fazer o que é correto. Perfeito. Sabendo que tudo é um processo, tudo é gradual. Né? Tem pessoas que realmente, como você disse, são libertas imediatamente. Eu conheço uma irmã na cidade que eu moro que até hoje ela está lutando contra o vício, só que ela luta de forma errada, porque ela vai ao culto e depois a gente encontra ela na praça e ela está com um cigarro na mão. Não, eu estou lutando, uma hora eu venço. Não é dessa maneira que se vence, a gente precisa buscar ajuda também. Algumas coisas não se vence assim. Não, sem dúvida. Eu também acredito nisso. É claro que a gente tem essa questão científica, eu fiz questão de tratar disso, porque são algumas respostas que o corpo dá mesmo, em que em alguns momentos é até difícil, né, de você falar assim, se a pessoa está batalhando ou não. Agora, existem alguns aspectos também que a gente sabe que porque para o público fumar está levando primeiramente alguém a pecar, né, pelo fato de estar julgando. Então, é uma situação bem delicada. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, preciso chamar o intervalo. E aqui eu não tenho liberdade. Chamou aqui que é o intervalo, intervalo. Tá vendo? Tô debaixo do jugo aqui, ó. Tô me oprimindo. Mas, ó, nós vamos para o intervalo rápido. No próximo bloco, ele é mais curtinho, mas vocês ainda vão ter a oportunidade de fazer as considerações finais, as conclusões. E eu gostaria muito que vocês reservassem um tempinho dessa última fala para oferecer ao nosso telespectador uma aplicação do tema. A gente falou de tanta coisa aqui, de tantos aspectos, mas eu queria que vocês oferecessem para o nosso telespectador, bom, o que isso precisa transformar a cosmovisão cristã da nossa audiência, e o que isso daqui precisa mudar na nossa atitude prática do dia a dia também, tá bom? Então fica ligadinho, nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, 2 recadinhos. Primeiro da Grade, parceira aqui do Vejam Só, a Academia Teológica da Graça de Deus, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, se preparar para o trabalho ministerial, procure pela Grade. Anota o telefone, código 11 3115-0819, 3115-0819 é o telefone da Agrade. Liga lá, tira todas as suas dúvidas, pergunta ali os formatos, os modelos, tenho certeza que você vai se encaixar e vai ser o próximo aluno da Agrade também. Além disso, vou deixar aqui para você as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer a emissora, o nosso conteúdo, tenho certeza que você vai curtir demais tudo aquilo que é produzido e preparado aqui na HIT para você, e aí não só para você, mas para toda a sua família. Pode deixar a televisão ligada o dia inteiro na HIT, que o conteúdo é preparado para você. Não tem... meu filho... pode assistir, não tem problema nenhum. Deixa lá,
você vai acompanhar e nas redes sociais você conhece toda essa nossa programação, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho no nosso bate-papo, hoje estudando lá o texto da carta aos Gálatas, né, no capítulo 5, falando sobre a liberdade de Cristo, tentando entender o que é essa liberdade. O primeiro bloco, assim, de muita edificação, muito conhecimento, uma conversa super valiosa com a missionária Ruth Benigno e também com o reverendo Alfredo Neto, que neste bloco vão fazer as considerações finais e oferecer para você uma aplicação da temática que nós tratamos aqui. Antes disso, eu quero só dar aquela moral para você que acompanha o Vejam Só, participa do programa e manda a sua foto. Todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui no programa vão concorrer. Na verdade, esse mês de abril são 2 presentes que o Vejam Só separou para você. Vou mostrar os presentes na sequência. Primeiro, como participar? Acesse as nossas redes sociais. Facebook ou Instagram, você nos localiza por Programa Vejam Só. E lá você vai direto na mensagem, tá bom? E pela mensagem você encaminha a sua foto assistindo o programa. Uma selfie bem simples, não precisa de muita produção, tá bom? Pode ser na vertical, na horizontal, fica à vontade. Manda a foto junto com o seu nome, a cidade e o estado, a produção vai separar, você vai aparecer e vai concorrer aos nossos presentes, tá bom? A ideia é democratizar a participação. Então vai lá, manda a foto e participe aqui, tá certo? Vamos colocar aí na tela as fotos que nós separamos para o dia de hoje. E a primeira delas, Neide Messias, lá de Itabuna, na Bahia, é a nossa telespectadora aí que aparece aí, ó, acompanhando o Vejam Só. Ela fez a selfie e mandou. Neide, obrigado pelo carinho. Todo o povo baiano, nossa audiência na Bahia não para de crescer. A gente recebe muita foto da Bahia. Fica aqui o meu abraço a toda a galera de Itabuna. Próxima foto, pode colocar na tela aí, ó. Quem vai aparecer aí é o Melquisedeque Fonseca e ele é lá de Combinado, Tocantins. Melquisedeque, eu vou confessar pro irmão que eu apertei minha produção aqui dizendo que eles tinham colocado o nome da cidade errado. Mas eles falaram que não, que tá certinho, que é Combinado, Tocantins. Não conheci, e fica aqui o meu abraço a toda a galera lá de Combinado que nos assiste. Lá deve ser diferente, né, Tom? Tá combinado. Tá, né? Tá na cidade mesmo, né? Imagina. Melquisedeque, meu irmão, obrigado pelo carinho, pela audiência do Vejam Só aí em Tocantins também. Encerramos as nossas fotos aqui em São Paulo, capital. Quem vai aparecer aí é o Luciano Rodrigues de Lacerda, nosso telespectador aqui de São Paulo. Obrigado, Luciano, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe demais a sua vida. Obrigado por participar do Vejam Só, tá bom? Faça você também como esses nossos telespectadores, mande a sua foto e você vai concorrer nesse mês de abril a 2 presentes. Nós vamos escolher 2 telespectadores. O primeiro vai levar essa caneca do Vejam Só, para você poder ir tomar seu café, seu chá, seu suco, desfrutar dessa belíssima caneca. O segundo presente é um oferecimento do Shopping do Povo. Como abril antecede o mês de maio, né, Dia das Mães, nós preparamos aí, nós não, né, o Shopping do Povo preparou uma sacola, um presentaço para você, que vem uma caneca, uma bíblia e uma camiseta, tá bom? Pra gente presentear uma mãe ou escolher, né, um filho ou uma filha para presentear a mãezona também, tá bom? Então nós vamos mandar aí na sua casa esse combo aí também do Shopping do Povo. Shopping do Povo, que é parceiro aqui do Vejam Só. Você já confere aí as imagens, ó. A unidade física fica bem em frente à sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no centro de São Paulo. Endereço do Shopping do Povo, Avenida São João, 816. Agora, se você é de São Paulo, mas não pode vir, ou é de outro estado do Brasil, conheça o Shopping do Povo pelo site spovo.com.br. E você também pode ter acesso a todos os materiais do Shopping do Povo pelo WhatsApp, pedindo ali o catálogo deles, tá bom? No código 11 95854-3232, 95854-3232. Bíblias, livros, outros materiais. E eu vou falar bem baixinho para você aqui também, ó. As canecas do Vejam Só estão lá também, tá bom?
Dado o nosso recado, vamos finalizar o programa aqui com as nossas considerações finais. O tempo é mais curtinho, tá bom? Então, 3 minutos para cada um para a gente poder finalizar. Reverendo Alfredo começa, pois a irmã Ruth vai ter a oportunidade de encerrar o programa de hoje. Considerações finais e uma aplicação, reverendo, do tema que nós tratamos. Irmãos, nós, visto que conversamos sobre toda essa temática, nós devemos nos lembrar que nós somos salvos pela graça. É o sacrifício de Cristo que te salvou. Nós somos pecadores, mas através do sacrifício de Cristo nós somos livres da condenação pelo pecado. E é através dessa salvação que nós devemos viver. Então você não precisa você não precisa estar debaixo do jugo de lideranças opressoras ou regras humanas. As regras existem, são feitas para que a gente se organize, mas não aceite em momento nenhum que, se você não fizer X ou Y, você perderá a sua salvação. A salvação é pelo que Cristo fez na cruz, não pelo que nós fazemos aqui. Amém. Obrigado, reverendo Alfredo, pelo carinho, meu irmão. Uma alegria recebê-lo aqui. Inclusive, só vou reforçar aí os contatos, tá? Tanto pessoal do reverendo quanto da igreja. Estão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá para você poder acessá-los também. Leve o nosso abraço à igreja e obrigado pela atenção com o programa. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Boa. Missionária Ruth, 3 minutos também para a irmã, considerações finais e uma aplicação do tema. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Quero dizer para quem está em casa, eu faço minhas palavras do reverendo, né? Aqui nós não tivemos um debate, foi uma conversa, na verdade. Porque eu concordo que se você está debaixo de regras, de leis humanas, olhe para Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, dessas regras, desse negócio todo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou seu próprio filho, entregou ele por todos nós. E ele disse, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem vai intentar acusação contra você, meu irmão? Deus já te justificou. Quem vai te condenar por você usar uma calça ou por você, às vezes, não estar ainda no nível de perfeição que alguém cobre de você? Pois foi Cristo quem morreu e ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus intercedendo por você. Quem é que vai te separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, as regras, a fome, a nudez, perigo, espada, quem? Porque está escrito, por amor dele nós somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador. Mas suporte, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E eu finalizo como Paulo finaliza, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nada pode te separar do amor de Deus. Seja firme e constante. No Senhor, teu trabalho será recompensado. E se o teu coração ainda não foi transformado, é só o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo que pode fazer. Quanto ao mais, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém. Vamos viver essa liberdade e trazer glória para o nome de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, missionária, pelo carinho, pelas palavras. Também tenho certeza que foi bênção na vida de quem nos assiste. Fica aqui a nossa gratidão, a irmã, de aceitar o nosso convite, está aqui. Espero que seja a primeira de muitas oportunidades também a gente se encontrar aqui. E, atenção, produção, na próxima vamos colocar um debate mesmo. Tá vendo? Ela sentiu falta do debate, do confronto. Nós vamos arrumar isso daí. Meu Deus. Ó, os contatos da missionária Ruth também à sua disposição, né? Lá no nosso perfil oficial do Instagram. É por lá que você pode contactá-la também, tá bom? Hoje na enquete nós deixamos lá um comentário, né? Não uma pergunta, né? Com resultados. Eu só quero agradecer aqui nominalmente ao Lucas, ao Wilson, a Ana e a Mariana, que foram alguns dos comentários que nós conseguimos separar. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar no programa aqui, não deu tempo, mas fica aqui a minha referência a vocês. Obrigado pelo carinho, no nome deles, obviamente, que eu agradeço a todos aqueles que contribuíram também com a nossa enquete, tá bom? O programa de hoje termina, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.